Olá! O vídeo de hoje é sobre inspirações que Reggio Emilia pode nos trazer para a pedagogia dos projetos. E eu quero contar para vocês especificamente sobre um projeto que aconteceu em Reggio Emilia, numa escola chamada Anne Frank, com crianças entre 5 e 6 anos de idade. Bom, como é que tudo inicia? As professoras começaram a perceber que as crianças falavam muito sobre dinossauros, levavam brinquedos de dinossauro, tinham muito interesses sobre dinossauros. E aí elas resolveram então fazer uma jornada de estudo sobre esses dinossauros. E no caso em Reggio Emilia, eles trabalham como? Eles trabalham com grupos pequenos, entre 4 e 6 alunos, porque eles acreditam, nessa abordagem utilizada, eles acreditam que pequenos estudos, pequenos grupos podem propiciar melhor aprendizagem e um melhor intercâmbio do que se for com a turma toda, Bom, mas antes disso começar, os adultos envolvidos, que são quem? As professoras, a pedagoga, lá eles trabalham com um atelierista, a comunidade, os pais, os funcionários. Esse grupo começa a discutir sobre possíveis hipóteses desse projeto e principalmente tentando formular questões provocadoras para o projeto. Bom, embora eles criem 1000 hipóteses, eles já sabem de antemão que provavelmente quando isso chegar para as crianças, elas vão apresentar 1001, 1002, 1100, 1500 hipóteses diferentes, Então eles precisam estar preparados, então eles conversam antes e tudo vai se iniciar com o que eles conhecem e o que eles não conhecem e o que eles querem conhecer, como sempre num projeto, Bom, a professora começa inicialmente uma investigação gráfica, pictórica. Como é que ela faz isso? Ela coloca as crianças, no caso desse projeto foram 6 crianças que trabalharam, ela coloca as crianças numa mesa e eles começam a desenhar dinossauro. Conforme eles vão desenhando, ela vai perguntando algumas coisas, eles vão olhando para os outros desenhos, já vão criando algumas hipóteses, já vão questionando o desenho do amigo, mas pera lá, dinossauro tem 4 patas, o seu só tem 2, por que o seu dinossauro é desse tamanho? Já existe uma conversa e ali eles já vão discutindo e criando algumas hipóteses. Feito isso, essa primeira análise pictórica, ela passa para uma análise verbal. E aí ela começa a conversar com as crianças, perguntando o que é que eles já conhecem sobre os dinossauros, como que eles comem, como que eles são, onde eles viveram, como eles foram, E aí eles começam a perceber que algumas coisas eles conhecem, outras não. E eles precisam conhecer um pouco mais, porque o interesse já ficou instaurado, Então a professora ajuda a buscá-los essas informações, aonde? Em livros, eles vão até a biblioteca, a comunidade, os pais em Reggio Emilia participam muito da escola, então eles levam esses questionamentos para os pais, o que é que o pai conhece, por exemplo, sobre isso para ajudar, o que é que o avô conhece, quer dizer, então no primeiro momento eles começam a fazer essa pesquisa de campo, para levantar o máximo possível de informações. Mas em paralelo eles já estavam trabalhando com argila, construindo dinossauros com argilas. E uma das coisas que sempre ficou latente para eles era a questão do tamanho do dinossauro. Então, um grupo de 4 alunos resolveu fazer juntos um dinossauro de argila grande. Só que mesmo ele sendo grande perante os outros, ainda não sanava a dúvida, a questão do tamanho do dinossauro. E eles começaram a utilizar luz e sombra para poder deixar esse dinossauro maior ainda, maior do que era a própria escultura em argila, mas ainda sobressaía a questão do tamanho do dinossauro. Eles ainda não estavam satisfeitos com isso. E aí eles começaram a questionar como é que eles poderiam fazer dinossauros maiores do que aqueles que eles fizeram com argila, Então surge aí uma nova possibilidade de trabalho, mas primeiro eles precisavam definir, ok, vamos fazer um dinossauro maior. Qual dinossauro? Novamente eles vão lá, pesquisam em livros quais são os dinossauros e aí num consenso eles chegam à conclusão de que eles querem fazer o Tiranossauro Rex, que é o campeão de audiência, para as crianças é sempre o Tiranossauro Rex. E aí eles começam a iniciar a construção desses dinossauros maiores.
A professora faz uma divisão entre dois grupos, o grupo das meninas e grupo dos meninos, porque especificamente na abordagem de Reggio Emilia, eles procuram notar se existe alguma diferença entre o trabalho, o interesse, as necessidades, as hipóteses dos meninos e as meninas. Embora depois tudo isso seja compartilhado, mas eles procuram analisar se existe alguma especificidade que precise ser trabalhada. Ok, os grupos se dividiram, grupo das meninas e grupo dos meninos, e eles foram atrás de material no ateliê para começar a fazer os seus trabalhos, né? As meninas escolheram isopor, foi um material bastante simples delas trabalharem, em alguns momentos precisavam de ajuda e o professor entra para ajudar em algum manuseio, algum corte, alguma colagem, alguma coisa do tipo, mas elas finalizaram o dinossauro de isopor. E era perceptível que esse dinossauro tinha muito mais detalhes. As meninas colocam muito mais detalhes, enfeitam mais os seus trabalhos, né? E os meninos escolheram trabalhar com arame. Foi muita dificuldade, né? Por conta da dureza do arame, do problema da flexibilidade, a professora teve que intervir. Em alguns momentos eles começaram a querer desanimar e a professora incentiva, né? Até que por fim eles conseguiram a construir o seu dinossauro de arame. Bom, construíram, estão lá os dois dinossauros grandes, mas ainda ficava a questão do tamanho real do dinossauro. Como que é o tamanho, o quão grande é um dinossauro. E eles voltaram então a pesquisar sobre essa questão de tamanho e tamanho real do dinossauro, até que eles encontraram uma foto de um desenho que era a imagem de um dinossauro toda quadriculada e ao pé do dinossauro tinha um homem. E eles conseguiram perceber, né, pelo desenho, o tamanho do dinossauro em relação ao homem. Nossa, isso era muito grande, mas ainda continuava. O quão grande é isso? E no desenho quadriculado eram 27 quadros por 9 e lá falava que eram 27 metros. Ok, primeiro problema. O que significa isso, né? 27 metros. Eles já tinham trabalhado no ateliê com barras de 1 metro, mas não sabiam o que significava 27 metros. Bom, eles vão para o ateliê atrás dessas barras e só encontram 2. O que não resolveu o problema, porque eles precisavam de 27 barras. Na hipótese deles, eles precisariam de 27. Ok, volta para o ateliê, vai buscar material, pesquisar e encontraram várias barras plásticas que coincidentemente tinham 1 metro. Bom, que ótimo, resolveram o problema. Agora, o segundo problema era estender essas 27 barras com 27 metros. Aonde eles fariam isso? Foram para o jardim e perceberam que não cabia isso daí. Conversa vai, conversa vem, discute, até que alguém levanta a ideia de fazer isso na quadra da escola. Legal, foram para a quadra da escola com vários bastões, conseguiram fazer 27 bastões, 27 metros, mais 9 e mais 9. Legal, só que faltou a parte de baixo para fechar. Foram lá novamente para o ateliê, não tinha mais bastão. Tá? Um outro problema, como é que nós vamos fechar a parte de baixo desse retângulo? Até que uma criança aparece lá de dentro da escola, né, vai para a quadra com um rolo de papel higiênico, que eu achei uma sacada fantástica, né? Ok, resolvido o problema. E aí ele estende o papel higiênico, pronto, fechamos o retângulo. E dentro desse retângulo, eles percebem o quão grande era o tamanho daquilo e a dificuldade que eles teriam para desenhar um dinossauro lá dentro daquele retângulo, né? E aí novamente voltam a discutir, a conversar e chegam à conclusão de que eles precisavam primeiro fazer isso num papel, também quadriculado, com 27 por 9 partes, mas primeiro num papel. Legal, a professora volta com eles para o ateliê e oferece para eles papéis. Deixa lá em cima da mesa papel com pauta, papel sem pauta e papel quadriculado. Deixa que eles escolham, deixa que eles decidam. E claro que eles, né, alguns pegam papel não pautado e começam a tentar medir 27 pedaços, depois 27 pedaços aqui embaixo e percebe que os 27 de baixo não ficou igual de cima
e aí já começam os conflitos cognitivos, né? Como fazer isso, até que alguém pega o quadriculado e percebe que é muito simples mexer com o papel quadriculado, porque ele já tem algumas medidas, né? Embora eles ainda não tenham muita noção de medidas, mas ali era alguma coisa mais fácil de trabalhar com 27 partes. Partes o quê? Até que eles vão para dentro do ateliê e descobrem blocos, né? E esses blocos eles começam a medir 27 vezes, 9 vezes. Bom, e eles conseguem na folha de quadriculada formar então esse retângulo de 27 por 9. E todo esse tempo a professora fica ao lado, acompanhando, verificando se eles precisam ou não de ajuda. Ela não interfere. Como diz Malaguzzi, né, que foi o fundador, o presidente das escolas infantis em Reggio Emília, ele fala o seguinte, que o professor deve interferir tão pouco quanto possível, mas o suficiente para a criança ter confiança. Ok? Então o professor não deve ficar mostrando como faz, ou então deixa que ele se vire. Não, ele deve estar atento às necessidades e ao exato momento que ele precisa ou não agir. Legal, fizeram os desenhos, de volta para a quadra para fazer a construção dessas linhas que agora faltavam naquele grande retângulo que já estava na quadra. Mais um problema, foram avisados que eles não poderiam ficar muito tempo na quadra, porque eles já estavam há muito tempo, né, tentando suas hipóteses lá na quadra, que eles teriam que desocupar a quadra. Ok, aí eles vão para o jardim dos fundos da escola, só que lá eles precisam redimensionar todas as medidas, as quadriculações, ok, novas hipóteses sendo criadas, né? Bom, conseguiram redimensionar aquilo lá e conseguiram realizar o desenho. Bom, só que o desenho em si não bastava para eles, eles queriam mais, então eles estenderam um grande plástico sobre esse desenho e começaram a pintar, né, o dinossauro mesmo em si, nesse grande plástico. Bom, e o grande final é quando eles vão fazer o compartilhamento disso. No primeiro momento com os colegas da escola, né, que eles vão mostrar o que eles fizeram, que eles vão falar sobre os seus problemas, suas hipóteses, como que eles resolveram as questões, e aí eles contam isso para os seus colegas e depois vão contar também para os adultos envolvidos, principalmente para os pais. E esse momento é de fundamental importância porque é na hora que ele apresenta, que ele fala, que aí ele consegue consolidar realmente a aprendizagem, né? O conhecimento todo adquirido. E o envolvimento da comunidade, dos pais, é extremamente importante para essas crianças, porque é o momento que elas podem apresentar os seus trabalhos, suas hipóteses e ser valorizada por tudo aquilo que elas fizeram e descobriram, ok? Bom, um resumão aqui sobre como Reggio Emília trabalha com os projetos então. Primeiro, existe um sentimento muito forte de nós. Nós fazemos, nós compartilhamos, nós trocamos ideias, né? O projeto é nosso e todos se envolvem, crianças e adultos da escola. O segundo ponto a destacar é a exploração que a professora faz de modo gráfico e depois de forma verbal. Ok? Bom, e aí eles vão para o desenvolvimento em função de tudo aquilo que eles falaram durante todos os processos. Importante, tudo isso é filmado, tudo isso é gravado para que os professores, né, para os adultos, possam escutar e lembrar e discutir e voltar aquilo com as crianças, voltar aqueles questionamentos e não deixar nada passar, né? Então, as crianças no processo de desenvolvimento são sempre, de alguma maneira, provocadas por aquilo que elas já indagaram, por aquilo que elas já questionaram. Um outro ponto que deve ser destacado também é o tempo que se dá para as crianças, né? Tempo para elas trazerem as suas indagações e tempo para que elas possam resolver essas mesmas indagações que elas trouxeram. E como eu disse, né, é o grande final e depois o compartilhamento para a escola e para os adultos sobre tudo aquilo que eles produziram. Então esse é um resumo muito rápido de um dos projetos de Reggio Emília para nos inspirar no nosso trabalho sobre pedagogia dos projetos.
Se você gostou desse vídeo, já dá um like, aproveita, se inscreva no nosso canal para poder continuar assistindo os vídeos sobre projetos e práticas educativas. Foi um prazer estar com vocês, até o próximo.